Boa tarde! O Espaço Unisanta de hoje é dedicado para você que curte pegar uma onda ou que gosta do esporte e quer conhecer um pouco mais. Batemos um papo com o Júnior Faria. Ele é aluno de jornalismo e participa de programas sobre o mundo do surf para canais a cabo. Waves, um aplicativo para surfistas checarem as condições da onda em várias praias do país. Antes de falarmos de surf, vamos falar sobre um assunto que para muitas pessoas é motivo de questionamento. O tema morte e espiritualidade foi abordado na visão médica espírita durante palestra na Universidade de Santa Cecília. Falar de morte não é nada fácil. Ninguém deseja comentar e poucos procuram entendê-la. Foi pensando nisso que o Grupo de Estudos de Medicina e Espiritismo, juntamente com a Associação Médico-Espírita de Santos, resolveu quebrar o silêncio e abordar a questão. São os estudantes de medicina e de saúde em geral que propuseram essa temática, né? Porque isso muitas vezes não é comentado na formação do estudante, na graduação de medicina, psicologia. Esse tema eles acharam que era importante e fizeram esse evento, que é feito uma vez ao ano. Fatores que são primordiais quando se trata de cuidados paliativos. Médico oncologista, doutora Kátia explica a importância de falar sobre o tema. A gente não pode ver o sofrimento envolvido numa doença só como físico ou só como social. A gente precisa entender que existe um sofrimento psíquico relacionado ao modo como essa pessoa viveu, as suas crenças pessoais, a como foi a sua vivência familiar, a sua história de vida, a sua história profissional, as perdas inúmeras que ela tenha vivido durante a sua vida e a parte espiritual, que tem a ver com o seu sofrimento existencial, que é o mais difícil da gente tratar. Aprendi muito hoje. Gostei muito, pretendo participar outras vezes. Nessas palestras de desenvolvimento espiritual, um maior conhecimento para que eu possa me ajudar e ajudar as pessoas que estão próximas a mim. Para você que está aprendendo a surfar ou já é profissional, o online de hoje vai te mostrar como estar no mar antes mesmo de você chegar na praia. Confira agora tudo sobre o aplicativo Waves. Fim do ano chegando e que tal aproveitar os dias de folga para surfar? Mas com tanto trânsito que tem nas praias do litoral, é difícil ficar rodando com um carro para procurar a praia com as melhores ondas. É exatamente isso que o aplicativo Waves faz para você. Assim como no site Waves, o aplicativo informa a situação nas praias de mais de 180 locais no Brasil e traz fotos em tempo real, além de informações sobre o tamanho e forma das ondas, força do vento, temperatura da água e o clima do local. E também há a tábua das marés para saber o melhor horário para surfar. O Waves também tem caráter colaborativo, onde os próprios usuários atualizam as informações sobre os melhores picos. Além de tudo isso, o aplicativo ainda tem um portal de notícias sobre o assunto e uma rádio com podcast diário sobre as condições do mar. A ferramenta é de graça e está disponível para os sistemas Android e iOS. Agora é só baixar e boas ondas! Quem deve aprovar o aplicativo é o nosso convidado do Cá Entre Nós de hoje, Júnior Faria. Ele é estudante do curso de jornalismo aqui da Unisanta e já surfou em vários lugares do mundo. Eu comecei a pegar onda através do meu pai, da minha família. Meu pai
pega onda, é surfista e sempre ia pra praia com ele, com minha mãe, com minha família, nos finais de semana. Moro no Guarujá, nasci no Guarujá, então nada mais natural do que ir pra praia no final de semana, né? E comecei a pegar onda assim, por influência do meu pai mesmo. Eu comecei a competir com 10 anos de idade nos eventos amadores aqui no estado de São Paulo. Tinha um circuito de escolinhas de surf que era muito forte e eu comecei, né, não sei se profissionalmente, mas levar um pouquinho mais a sério lá pelos 12, 13, quando eu fechei patrocínio e tudo mais. Então foi nessa época, entre os 10 e os 15 anos de idade, que eu passei a levar mais sério, a treinar todos os dias e tudo mais. Foi aí que eu vi que, eu não, né, era uma criança, mas meus pais, por exemplo, começaram a acreditar mais nisso, tipo, acho que leva jeito, vamos incentivar, né. Eu entrei no circuito mundial com 17 anos, bem novo, então tinha muito gás, queria muito entrar no circuito e subir no ranking. Mas depois do tempo comecei a ver que as coisas são diferentes, não é como a gente vê do lado de fora, como a gente espera. E para mim o surf é muito maior do que a competição, é um estilo de vida realmente, eu vejo muito como arte além de um esporte. Então a competição foi perdendo um pouquinho de sentido para mim e eu parei de competir 2 vezes enquanto ainda estava no circuito. Parei por 2 anos, depois voltei, mas com 25 anos eu parei completamente e me dediquei exclusivamente ao free surf. Já fazem 3 anos. Foi mais ou menos tranquilo, meu pai, assim, também já estava com 25, né, então já não estava tão preocupado assim. Mas foi mais uma negociação com patrocinadores que foi pior, para o pessoal entender o que eu queria fazer e colocar isso no contrato foi mais difícil. Mas é um caminho legal, hoje no Brasil as pessoas entendem mais o free surf do que entendiam. Tem mais espaço até pelos veículos como canal off, televisão, tem mais gente olhando para o surf agora, além da competição de outras formas. Então é um caminho bem legal e possível, né? Que antes, talvez há 20 anos atrás, não fosse possível como é hoje. Não sei se teve algo específico que me decepcionou no circuito, mas uma série de coisas. Você vai amadurecendo, você vai olhando para as coisas de outra forma e vai entendendo como as coisas funcionam. E o circuito mundial de surf e muitas outras competições de surf, elas funcionam de uma forma bem subjetiva. O surf é difícil de colocar em números, é difícil de avaliar quem é o primeiro, segundo, terceiro. A gente chegou muito perto disso, num formato de competição que é o mais usado hoje, inclusive pela WSL, mas mesmo assim, o surf é mais do que a competição, você leva em consideração outros fatores, é uma cultura bem diferente, é uma cultura bem fechada. E apesar de ser uma cultura fechada, ela tem muito a oferecer, muito mais do que tirar nota, ganhar campeonato e tudo mais. Então eu acho que o que mais me decepcionou no circuito e no mundo competitivo do surf foi essa parte política, essa tentativa de colocar dentro de uma escala algo que é muito maior do que uma competição. Eu acho que o surf teve uma exposição maior pelo Medina, que foi campeão mundial no ano passado. Isso foi legal, é positivo, claro, mais gente prestando atenção, mais gente passou a conhecer o que é surf e tudo mais, até olhar de outra forma. Mas acredito que seja algo passageiro também, a gente teve um boom do tênis muito grande quando o Guga foi número 1 do mundo. E o Brasil é um país super fechado no futebol, as pessoas dificilmente prestam atenção em outras coisas de uma forma séria fora do futebol. Essas pessoas, mas os veículos principalmente. Então, assim, foi ótimo essa exposição maior do surf agora, com o Medina e tudo mais. Mas acho que é uma coisa passageira, acho que a gente vai chegar num ponto ainda de equilíbrio, assim. A gente deu esse boom com o Medina campeão do mundo ano passado. A gente ainda está vivendo essa onda aí de todo mundo desse oba-oba com surf. Mas eu acredito que vai dar uma estabilizada e, assim, de forma geral foi positivo, com certeza. A Brazilian Storm é uma realidade, né? Deram esse nome para uma geração de atletas muito bons que se destacaram no circuito mundial como nunca a gente tinha conseguido antes como nação, né? Como brasileiros, eles foram os melhores até o momento. Então, sem dúvida, essa geração tá aí, já está colhendo os resultados, é uma realidade, assim, não tem mais como, não é mais uma promessa, né, da geração brasileira, da nova geração brasileira, é uma realidade mesmo.
tecnicamente, essa geração ainda vai embora pelo menos uns 10 anos. Filipinho, Miguel, Gabriel, Alejo, ainda tem o Gessé, tem outros atletas vindo que talvez não estejam ainda nos top 30 ali, mas sem dúvida essa geração que está no circuito mundial hoje vai ter bons resultados pelo menos por mais 10 anos. O que é mais preocupante é a renovação, porque hoje no Brasil o surf tem uma condição financeira, uma condição técnica que a gente nunca teve antes. Só que isso foi muito bom para a elite. A base do esporte hoje está no pior momento da história, talvez. Os circuitos amadores estão completamente abandonados, alguns circuitos então deixaram de existir. Circuitos super importantes como os estaduais amadores no Rio, os estaduais amadores no sul do país. Acho que o estadual de São Paulo é o único que se mantém ainda. O próprio circuito brasileiro amador está completamente abandonado. A Confederação, né, Brasileira do Surf está numa gestão assim péssima. Os patrocinadores também, por sua vez, foram para tudo que é lado, se preocupando mais com lucro e mercado e deixaram de lado completamente a base do esporte. Então, o problema, na verdade, não é a geração que está agora no circuito, é a renovação. Isso é que muita gente, eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir outra geração como essa a curto prazo. Esse boom do Medina, até antes disso acontecer, muita gente discutia isso. Eu sempre fui muito cético em relação a um título mundial de um brasileiro ajudar o mercado. Eu acho que foi muito bom pro Medina e tem que ser bom pro Medina porque afinal ele foi campeão, ele tem que colher os frutos mesmo, mas aquela ideia de que a partir do momento que a gente tiver um campeão mundial de surf vai mudar tudo no Brasil é uma tremenda utopia e a situação atual mostra isso, confirma. Porque como eu falei, os circuitos de base amadores estão abandonados, talvez na pior fase da história do surf brasileiro. E assim, eu acho que é bom pro Medina. Ele ganhou o título, ótimo, patrocinador, grana, blá blá blá. Ótimo para ele e para alguns atletas que estão ali no topo, mas para 99,9% do esporte, assim, mudou muito pouco, para não dizer que não mudou nada. Não me arrependo, definitivamente não me arrependo, até porque eu tomei essa decisão faz muito tempo e estou bem tranquilo em relação a isso. Até no evento de Trestles, que foi o primeiro campeonato em que chamaram de Brazilian Storm, eu estava entre os 3 brasileiros melhor colocados lá e tal. Foi nessa época, inclusive, que eu decidi, desencanei. Mas enfim. Não me arrependo de forma alguma. Eu acho que os caras que estão ali estão no momento deles, são as pessoas certas para levarem adiante aí a geração brasileira. E mérito deles, assim, sabe? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu caminho, então eu acho que eles estão no caminho certo, é o caminho deles mesmo. Se você colocar outro cara ali no lugar do Gabriel, no lugar do Filipinho, não ia dar certo, são eles. Amanhã tem mais Espaço Unisanta, às 1h05 da tarde. A gente se vê, hein? Fui!